A inutilidade desse amistoso disputado na manhã dessa quinta-feira entre o Brasil e o Senegal é tão evidente que incomoda e irrita ainda mais lembrar que times brasileiros, no mais importante momento da temporada, quando temos aqui a reta final do Campeonato Brasileiro, as semifinais da Copa Libertadores, envolvendo duas equipes aqui do nosso país, times brasileiros são desfalcados por conta de jogos como esse. Do outro lado do mundo, diante de pouco mais de 20 mil pessoas, com um público onde se via tantas camisas de times ingleses, especialmente do Liverpool, campeão europeu, uma evidente confirmação da força, da penetração da Premier League naquela região do planeta. Ou seja, um jogo nada a ver contra uma equipe até interessante, Senegal, que proporcionou até bons momentos na partida, e contra um time brasileiro. Eu não vou dizer que estava desinteressado, mas é nítido que esses jogos, para quem atua tanto na Europa quanto no Brasil, aqui na América do Sul, em equipes que disputam competições importantes, esse tipo de amistoso não motiva, não desafia tecnicamente, não faz o jogador dar o seu máximo. Então são jogos em que os atletas entram em campo para, digamos assim, terem posturas meio que protocolares. Como é que ele está batendo o cartão ali, por obrigação, sem uma motivação especial, porque não é um grande desafio, não tem um grande adversário, não vale 3 pontos. E eles são retirados, esses jogadores, do ambiente altamente competitivo dos torneios que disputam, né, em seus clubes, seja na Europa, seja aqui na América do Sul, repito, para jogar esse tipo de amistoso. Se o cara rejeitar a seleção, ele fica marcado, e aí na hora de eventos importantes, como a Copa do Mundo, a chance dele ser convocado evidentemente é menor. Ainda se acredita muito que os jogadores atuando na seleção vão se valorizar, o que é muito questionável, não por acaso alguns atletas, como por exemplo Daniel Alves, foi o destaque da Copa América, na seleção brasileira e na competição, e não apareceu nenhuma grande proposta para ele na Europa. Um jogador veterano, mais acessível, ainda tendo lenha para queimar, experiente, de retorno técnico garantido por um clube europeu que investisse nele, acabou vindo para o Brasil para jogar no São Paulo. Felipe Luiz nem teve uma atuação tão boa na Copa América porque se machucou, mas também não surgiu para ele nada de tão especial, apesar de ser titular da seleção brasileira, né, até a sua lesão, não surgiu nada de tão especial na Europa para ele, e ele acabou voltando para o futebol brasileiro. E você vai encontrar também outros jogadores, como o caso, por exemplo, do Richarlison, que conseguiu se transformar no mais caro jogador já contratado pelo Everton, não por jogar na seleção brasileira, mas por ter se destacado na Premier League vestindo a camisa do Watford. Ele sai do Fluminense, vai para o time ali, localizado ao norte de Londres, se destaca, e aí o Everton de Liverpool faz a contratação mais cara de sua história ao investir pesado no atleta que deu os primeiros passos lá no América Mineiro. E hoje o Richarlison joga na seleção. Então você vê que existem exemplos de jogadores que se valorizaram lá fora. E aí foram para a seleção, que é mais um, o Marquinhos, que o Corinthians revelou. O Tite, na época, lá atrás, não fez tanta questão dele. Foi para a Europa, se destacou e hoje joga na seleção brasileira. Então não é uma verdade absoluta que a seleção valoriza jogadores. Os jogadores também podem se valorizar jogando por clubes lá fora, especialmente. Aqui menos, porque aqui você não tem tanta visibilidade. Os competições aqui do país, do Brasil, não tem repercussão no exterior. Mas é meio que uma crendice, a ideia de que vai para a seleção, vai se valorizar. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. É muito importante frisar esse detalhe. E vou dizer mais, esse tipo de jogo coloca cada vez mais a seleção brasileira num processo de desvalorização. Desvaloriza demais ver a seleção brasileira, não por conta de Senegal, mas se fosse o jogo Brasil-Senegal em território brasileiro, com um público, ou jogando na África, poderia até fazer certo sentido. Mas lá, quando já em Londres, não tem muito sentido, ainda mais em Singapura, do outro lado do planeta, uma viagem absurdamente longa. Então, o que temos aí? Jogadores também que não foram a campo, né? E que possivelmente poderão ser aproveitados domingo contra a Nigéria, e esses, pior para os times brasileiros que eventualmente tiverem esses jogadores em campo contra a seleção nigeriana. Por quê? Esses caras tendem a chegar mais cansados ao Brasil, precisando de mais tempo de recuperação depois de uma longa viagem para participarem dos compromissos de seus times aqui no Campeonato Brasileiro na semana que vem. Mas é isso, um jogo chato, sem graça, sonolento, que não tem nenhuma razão para ter acontecido. Um jogo sem razão de ser, sem cabimento nenhum. E domingo tem mais, né? É isso aí. Saudações.